E aí galerinha, se você viveu nos auge da década de 90, assim como eu, nesse vídeo você vai voltar por um instante à sua infância. Sabe por quê? Porque hoje vamos falar de um dos games mais famosos de todos os tempos, Resident Evil. Esse game que atravessa gerações e que parece que não vai ter fim tão cedo. Mas desde seu lançamento em 1996, o game teve várias reformulações, mudanças de personagens e enredo, evoluiu tecnologicamente, nos gráficos e na jogabilidade então, nem se fala. Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo! E aí, matadores de zumbis, beleza? Hoje estamos aqui para falar da evolução dessa franquia que já tem mais de 20 anos e criou um estilo survival horror. Hoje iremos falar de Resident Evil. Mas antes, como de costume, peço por favor que dê aquela moral aqui pro canal dando um like maroto. Se inscreve aí no canal, não dói nada, é de graça. E se não for pedir muito, mostre o vídeo para seus amigos, parentes, toda a galera que curte animes, games, filmes, séries. Tem vídeo novo toda semana falando de evoluções sobre franquias bem famosas que a galera gosta, beleza? Um ponto que eu vou deixar claro é que eu vou falar somente da série considerada canônica, ou enumerada se você preferir, com exceção dos remakes. Não vou falar dos spin-off, porque se eu for falar de todos os Resident que já saíram, esse vídeo vai durar uns 3 dias, combinado? Criado por Shinji Mikami, o primeiro jogo da série Resident Evil chegou ao saudoso PlayStation 1 em 1996 e logo fez enorme sucesso entre os donos do console graças às suas mecânicas extremamente interessantes e o clima de terror que atraía curiosos para o game. No jogo você pode escolher jogar com Jill Valentine e com Chris Redfield, dois membros da STARS, uma equipe especial da polícia de Raccoon City que vai investigar sobre denúncias de morte por canibalismo em uma mansão na floresta aos redores da cidade. E também descobrir o paradeiro do primeiro grupo de investigação que misteriosamente havia desaparecido. O enredo mistura terror e ficção científica com mortos-vivos para todos os lados e com monstros criados em laboratório. A trama cheia de mistério, suspense e traição que vai se desenrolando e sendo explicada conforme o jogador vai avançando no game. Outro destaque eram os gráficos em 32 bits que eram totalmente diferentes do que estávamos acostumados na época, trazendo um tom de realismo que deixava o game ainda muito mais assustador. O game apostava em câmeras fixadas em alguns pontos do cenário que davam boa visibilidade do ambiente e também ocultavam alguns elementos reservando grande susto para os jogadores. Além da vasta trilha sonora tenebrosa que mudavam de cenário para cenário deixando o jogador suando frio ao abrir uma porta. O sistema de puzzle era algo que deixava o game ainda mais interessante, pois havia partes da mansão que você só acessava fazendo esses macetes para pegar um tipo especial de chave. O que chamou a atenção também foi a ideia que os criadores tiveram para esconder o slotting, usando uma pequena cena de uma porta se abrindo, que além de esconder o carregamento do jogo, também servia para criar um suspense para o que iríamos encontrar na próxima sala. Além de ter a possibilidade de fazer 8 finais diferentes, sendo 4 para ambas as campanhas. Em 1998, Resident Evil 2 foi lançado e acertou em cheio ao trazer mais da característica do título original. O game rapidamente entrou na lista de clássicos instantâneos do console e é considerado um dos melhores até hoje. Depois de poucos minutos de jogo, já era possível reparar na clara evolução gráfica do game, que era mais bonito e colorido que o seu antecessor. Tudo isso sem abrir mão do clima sombrio e assustador. No game você pode escolher jogar com Leon Scott Kennedy ou com Claire Redfield. O game começa quando Leon chega na cidade de Raccoon City para seu primeiro dia de trabalho como policial, mas logo se vê em apuro cercado por zumbis. Ao passar por um beco, Leon encontra Claire que corre de um zumbi. Ele ajuda a garota e ambos fogem no carro de polícia indo ao RPD, ou Departamento de Polícia de Raccoon. Leon vai em busca de sobreviventes e achar uma explicação para o que está acontecendo na cidade. E Claire vai tentar saber sobre o paradeiro do seu irmão Chris Redfield, que não dá notícias há meses. Assim como o primeiro, a trama é cheia de suspense, de terror, traição, se desenrolando com o avançar do game. A jogabilidade ficou mais leve, mais fluida, o sistema de puzzle continuou e também foram acrescentados novos inimigos. Outra novidade bem interessante é que agora o jogador podia fazer campanhas alternativas, que mudaram o final do jogo deixando ainda maior e mais completo.
Você podia jogar o cenário A com o Leon normalmente e continuar com o cenário B com a Claire, meio que mostrando o que acontecia com ela enquanto você jogava com o Leon. Além de ganhar armas infinitas zerando o game em pouco tempo, agora 2 modos extras eram habilitados. Em 1999, com o status de grande blockbuster, Resident Evil Nemesis chegou ao PlayStation, Dreamcast e PC e fez bonito ao mostrar que a franquia continuava em seus melhores dias, tanto nas mecânicas quanto na parte gráfica. Com versões para o poderoso console da SEGA e para computadores, o game teve melhorias para lá de consideráveis nos seus gráficos, com personagens e ambientes mais bem modelados e efeitos de qualidade. Várias novidades foram trazidas no game, como sistema de esquiva para desviar de ataques, combinações de pólvoras para criar munições, você podia interagir com o cenário explodindo barris e explosivos nas paredes para derrotar seus inimigos, e agora o jogo não se passava todo dentro de uma mansão. Era possível explorar parte da cidade de Raccoon City. E por falar em novidades, foram inseridos novos inimigos e personagens, mas talvez a maior e mais impactante seja o Nemesis, uma máquina de matar que é enviada pela Umbrella Corporation, a empresa responsável por criar o vírus que infectou toda a cidade e criadora dos monstros como armas biológicas. Para eliminar todos os membros das tais sobreviventes da mansão do primeiro jogo que sabiam demais e tinham provas para acabar com a Umbrella. Você joga com Jill Valentine, a última Star da cidade, e meu amigo, esse monstro te segue o jogo inteiro, velho. Quando ele aparecia, dava um frio na barriga da porra, a mão suava, era um desespero total para fugir dele, porque o bicho é o cão. Ele foi feito para dar medo mesmo. Até hoje mesmo, zerando mais de 1000 vezes e sabendo onde ele vai aparecer, ele ainda me causa calafrio. E com a minha normal é praticamente morte certa. Como nos 2 primeiros era possível fazer finais diferentes e era habilitado o modo mercenários, onde você fazia missões e juntava dinheiro para comprar armas infinitas. Sem dúvidas, o melhor Resident Evil da antiga geração, e há quem diga que é o melhor de todos até hoje. Em 2000 chegou o Resident Evil Code Verônica, que foi lançado originalmente no Dreamcast. O game foi o primeiro título a não chegar a uma plataforma da Sony em seu lançamento. O game trouxe cenários renderizados em 3D pela primeira vez e foi um dos títulos mais relevantes do console da SEGA. Agora, ao invés de câmeras fixas, a câmera acompanhava o boneco, que mudou a jogabilidade, dando uma ideia da evolução para os próximos games da série, além de entrar na geração 128 bits. Eu resolvi trazer o Code Verônica porque ele, na verdade, era para ser o Resident Evil 3, mas por uma série de fatores entre Capcom e Sony, ele acabou sendo um spin-off, mas que tem sua linha de história inserida e continuada na série canônica. Já em 2002 foi lançado o Resident Evil Remake, exclusivo do GameCube no seu lançamento. O jogo revive as memoráveis aventuras do primeiro game da série. A grande novidade são os gráficos melhorados que transformaram completamente o visual do game, acrescentando explorações de mais cenários e melhorando a jogabilidade. Foram acrescentadas armas de defesa que eram adicionadas quando um zumbi te agarrava. O jogo ficou ótimo, tanto que conseguiu as notas máximas em todos os quesitos. Sendo lançado para a nova geração e tendo melhorado em tudo o seu antecessor, para muitos esse acabou se tornando de fato o verdadeiro Resident Evil 1. Resident Evil 4. Em 2005 foi lançado Resident Evil 4, cercado de muita expectativa por parte dos fãs. O game chegou a GameCube e PlayStation 2 repleto de mudanças e dividiu opiniões entre os novos e velhos adeptos da franquia. Apesar da polêmica, a parte gráfica deu um salto impressionante, muito graças ao poder dos consoles da nova geração. O resultado foi um dos games mais bonitos de sua geração. Você joga com Leon Scott Kennedy, que agora é um agente especial dos Estados Unidos e braço direito do próprio presidente, e tem a missão de resgatar a filha do presidente de um grupo extremista chamado Los Illuminatis. O game foi um divisor de águas na franquia Resident Evil. Não tinha mais zumbis e sim camponeses meio que infectados. O game também deixou de ser um jogo de terror e puxou mais para o lado da ação.
A jogabilidade também sofreu uma enorme mudança. A câmera agora ficava constantemente no ombro do boneco, meio que mostrando para nós a visão dele. E novas habilidades foram acrescentadas aos personagens. O jogo também ficou bem maior que seus antecessores e agora era dividido em capítulos. Resident Evil 4 foi um fenômeno, queridinho de geral. Foi febre na época, a galera jogava e jogava e jogava e joga até hoje, com certeza. Resident Evil 5. Com a chegada de Xbox 360 e PlayStation 3, muito se esperava da nova versão do game que veio com o nome Resident Evil 5, lançado no começo de 2009. Mais uma vez, a grande estrela foi os gráficos suportados pela capacidade dos consoles. Efeito de luz e partículas, personagens muito detalhados e um amplo mapa foram o destaque do game. Resident Evil é um jogo sumamente belo. O nível de detalhamento encontrado nos coloridos cenários africanos é realmente de encher os olhos. E melhor, isso ainda é magistralmente complementado por uma ampla variedade de cenários que trazem desde um vilarejo urbano até uma isolada tribo aborígene, ou mesmo um cais abandonado. É claro que alguns pequenos deslizes ainda podem ser encontrados, como os efeitos não muito inspirados na água do mar, ou ainda o fato de boa parte dos Magini, que não são zumbis, mas sim pessoas infectadas, se parecer com Saddam Hussein. Entretanto, nada que comprometa o belo espetáculo visual do jogo. Outra novidade é que agora poderia jogar em co-op. Tinha cutscenes eletrizantes, mas é um jogo totalmente voltado para a ação, onde você enfrentava hordas de gente infectadas, tiro para tudo que é lado. Mesmo assim, acabou caindo na graça do povo e foi um jogo extremamente popular e muito jogado. Resident Evil 6. Lançado em um momento mais maduro na vida dos consoles da geração passada, Resident Evil 6 não foi unanimidade entre os velhos fãs da franquia, mas certamente arrancou suspiro com seus bonitos e polidos gráficos que superavam os de seu antecessor em todas as formas imagináveis. O desenvolvimento de Resident Evil 6 representou não apenas um desafio interno para a Capcom em termos de escopo, mas também uma dinâmica fortemente nova, com times de produções separados lidando com segmentos específicos do título. Para o jogador, isso parece de forma totalmente clara. Existem momentos em que o game realmente parece ter sido desenvolvido por diversas pessoas diferentes. A impressão passada pelo game é que, na tentativa de abrir o foco da série, os detalhes acabaram sendo deixados de lado, sendo diversos momentos em que texturas com baixa resolução convivem ao lado de personagens com alta contagem de polígonos ou que somos apresentados a NPCs que mais parecem saídos de um título da série The Sims. Mas os produtores acertaram na jogabilidade, que é ótima. Muitas habilidades para os personagens que ajudam muito e deixam o jogo ainda mais legal de jogar. O co-op deu uma melhorada e temos uma evolução na inteligência artificial dos amigos e inimigos, além de ser bem grande, proporcionando algumas horas de diversão. Como os anteriores, são inseridos rankings, modos extras e uma forma bem diferente de conseguir armas infinitas e de poder usá-las durante o jogo. Novos e velhos conhecidos da franquia aparecem, pena que em campanhas totalmente diferentes, apesar de se encontrarem numa parte do jogo. No Resident Evil 7, a atmosfera de terror está presente em vários aspectos. O som, os gráficos, o jogo de câmera e o roteiro contribuem para criar um game que vai fazer você ficar tenso por vários momentos. Os cenários são muito bem construídos, trazendo diversos elementos de Resident Evil 1 misturados com um clima mais rural. As propriedades dos Bakers têm um ótimo level design, apesar dos cenários da primeira metade do jogo se repetirem bastante. Os demais locais visitados também são bem concebidos, mesmo não sendo tão assustadores. A mansão dos Bakers é incrível, cheia de detalhes macabros e a constituição das outras propriedades é igualmente interessante. Mas os gráficos precisam de polimento em algumas texturas, como a vegetação, enquanto outras são muito fiéis e realistas. É só você perceber a diferença quando você se aproxima das folhagens no início do game e depois chega próximo a um móvel de madeira no interior das casas, por exemplo. O esquema de cores é efetivo, porém isso também se deve ao fato de ser bem simples. Vários ambientes são escuros e objetos estão sujos e empoeirados, ou envelhecidos,
conseguir transmitir essa sensação. Entretanto, é mais um acerto da empresa. Além disso, fenômenos óticos que experimentamos na vida real ficaram muito bem traduzidos para o game como efeitos de focos e profundidade de campo. Note como a sua mão fica em segundo plano quando o personagem empunha uma arma, ou a confusão sobre o que olhar em certos momentos do diálogo. Em termos de inimigos, tanto os mofagos quanto suas variações e chefes são intimidadores. Eles podiam ser bem mais variados em visual e até diversificados, é verdade, mas há uma boa explicação na história para que isso não aconteça. Os efeitos sonoros do jogo são simplesmente incríveis. Por estar uma propriedade velha, cada passo de Ethan resulta em uma explosão de ruídos como rangidos de madeira e coisas quebrando, passos na casa, portas batendo e grunhidos, só aumentam a tensão e a sua paranoia, já que algo sempre parece estar à espreita. O som dos tiros é bem realista, você parece até sentir o zumbido causado por aquele disparo bem dado da espingarda. Em 2019 foi lançado o tão esperado Resident Evil 2 Remake, que conta com a sonoplastia espetacular que contribuiu fortemente com a ambientação. Cada canto da delegacia e demais áreas é repleta de sons desagradáveis. Às vezes os efeitos são para ilustrar e em outras não. É difícil distinguir um do outro e isso causa uma tensão constante. Para os fãs da antiga, a versão Deluxe é um prato ainda mais cheio com efeitos sonoros e músicas do game original. Um deleite de nostalgia. E a ambientação sonora nada mais seria sem os gráficos sensacionais. A escuridão é um poço sem fundo de medo. Resident Evil 2 Remake é muito escuro e a falta de luz é um oponente constante na jornada. Os visuais são extremamente fortes, com muita violência gráfica para assustar. Houve momentos em que fiquei em choque tanto pela cena recriada quanto pela experiência de violência absurda, o que contribui fortemente para uma construção de clima perfeito. Em quesitos técnicos, o game também é de fazer inveja. Os cenários são incrivelmente bem construídos, com luzes e partículas volumétricas para criar um efeito de névoa e tom mais denso. Em luta contra chefes, vapor se espalha pelo ambiente, granadas flamejantes encandecem o local e criam uma verdadeira apresentação visual de deixar qualquer um de boca aberta. Nos demais pontos, Resident Evil 2 faz bonito. As expressões faciais são fenomenais, as texturas e gráficos de jogo também são extremamente caprichados e a resolução é satisfatória. Para mim, o jogo ficou perfeito. Em 2020 chegou aos consoles o remake de Resident Evil 3, que tem como ponto positivo a experiência audiovisual. Arrisco dizer que o terceiro game supera graficamente o antecessor. Na maior parte do tempo o jogo roda em 60 FPS, com pequenas quedas aqui e ali. Todavia, em alguns momentos da técnica de reconstrução temporal conhecida como checkboarding fica mais evidente, porém o resultado é muito bom. Como destaque, deixa as expressões faciais e o design dos monstros que realmente foram feitos com muito esmero. A trilha sonora dessa vez é mais marcante do que Resident Evil 2 Remake, e a música é mais evidente durante a jogatina para dar o tom que o jogo precisa. Os efeitos especiais continuam bons também, apesar de ter menos ambiente fechado para aproveitar o terror cru e nu que vimos no game passado. Um ponto a se destacar é que, diferente do Remake 1 e 2, que foram fiéis a seus antecessores e trazer uma nostalgia gostosa da nossa infância, trazendo cenários que a gente conseguia identificar e fazer comparações um com o outro, no Remake do 3 isso não acontece. É um jogo totalmente diferente do original, até do que esperávamos que seria. Só a parte do RPD e da usina de energia viu no original, mas mesmo assim acontece de um jeito diferente e não traz aquela sensação que queríamos. Até mesmo Nemesis não causa todo o terror do primeiro, mas é um ótimo jogo e compatível para jogos da atual geração. Mas para a galera da antiga, a dica é jogar como um novo Resident Evil e não como um remake do PS1. Há poucos dias foi anunciado o Resident Evil 8, que chega aos consoles em 2021. Ainda não se tem muitas notícias, mas o pouco que se falou a respeito é que o personagem principal será o mesmo do 7, no caso o Ethan. Também terá a presença de Chris Redfield, e que provavelmente teremos Leon S. Kennedy também. Mas isso não passa de uma especulação, ainda não foi confirmada a presença de Leon, mas quem sabe, né? Outra coisa é que a ambientação se parece muito com o vilarejo do Resident Evil 4. E que como há muito tempo o estilo de Resident mudou, dessa vez parece que enfrentaremos lobisomens. É isso mesmo, gente. Tá virando supernatural essa porra. Mas os gráficos do teaser estão top, parece que vai ser bem aterrorizante.
Por enquanto, só nos resta esperar lançar para conferir. Mas e aí, gostou do vídeo? Se tiver gostado, dá aquele like aí para ajudar aqui o canal. Se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Indica para um amigo aí, parente, primo que gosta desse tipo de vídeo. Comenta aí o que você achou do nosso vídeo. Pode dar sugestão, crítica, elogio, dá salve. Faz o que você quiser. Aqui você é livre, você que manda, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!